Bom dia a todos, amigos. Que Jesus possa nos abençoar no dia de hoje, que possa trazer luz, entendimento a nossas almas, para que possamos compreender as leis de Deus e apaziguar os nossos corações, serenar as nossas almas, para que possamos, Senhor, continuar a nossa jornada sobre a terra, confiante em Ti, acreditando no futuro melhor. Amigos, hoje é a terceira parte da história O Messias, a última parte, né? Vamos completar. É grande, mas vamos ter paciência, né? O Messias. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Mateus capítulo 13, versículo 23. Algumas horas depois, Isabel deixou a veste física, velha e rota, rumo à pátria espiritual. Beatriz mandou o portador comunicando a Samuel que tomou todas as providências para que o sepultamento se fizesse segundo os rituais do judaísmo. Depois das cerimônias fúnebres, Beatriz retornou com Samuel e Edith para casa. Estava calada e circunspecta. Sabia que precisava contar ao casal os acontecimentos dos últimos dias. Era até uma obrigação moral, em face do muito que tinha recebido deles desde a infância da criança órfã. Sabia que mentira, mas as informações que traziam eram tão importantes que julgava suplantariam tudo mais. Assim, após dormir 2 dias ininterruptamente, refazendo-se da viagem, o que não causou estranheza em vista dos serviços e cuidados que prestara à enferma e posteriormente das canseiras com os funerais. Beatriz muniu-se de coragem e se dispôs à confissão. Samuel terminara suas abluções e sentara-se na sala, onde Edith entretinha-se no tear. Beatriz acomodou-se também e, pedindo permissão, principiou a falar. Pai Samuel, mãe Edith, tenho algo de muito importante para confessar a ambos. Sei que ficareis decepcionados comigo, mas espero que compreendais meus motivos. E assim relatou, como fizera com a querida morta, tudo o que acontecera naqueles dias em que te estivera ausente, sem nada omitir. Eles ouviram calados, sem interromper. Quando terminou, Beatriz, que percebera a ira se concentrando nos olhos de Samuel, jogou-se aos pés do varão e suplicou. Pai Samuel, sei que errei, mas foi por uma causa justa, perdoa-me. Tu nos enganastes, pensávamos que estivesse zelando por Isabel, e enquanto isso, corrias atrás do maldito Galileu. Não, meu pai, ele é realmente um profeta, como muito nosso povo não tinha. Por tudo que vi e ouvi, posso afirmar que ele é o Messias tão esperado. Além disso, foi a própria Isabel que me pediu que fosse ao encontro dele. Cheio de ódio, olhos com gestos e respiração sibilante, Samuel ergueu os braços teatralmente gritando, não blasfemes, criatura, foste contaminada por esse enviado do demônio. Afasta-te de nós,
já não és digna de morar sob esse teto, que por tantos anos te agasalhou. Edith, horrorizada, vendo a tempestade que se acumulava sobre suas cabeças, chorava, suplicando ao marido que tivesse piedade, pela primeira vez opondo-se à vontade dele. Cala-te, mulher! Não defendas essa criatura mentirosa e desclassificada que desrespeitou a nossa casa honrada. Caso contrário, irás junto com ela, e expulsar-te-ei também. Edith, em prantos, olhou para Beatriz sem saber o que fazer, mas a jovem, cheia de compaixão, disse: Mãe Edith, errei e tenho que pagar. Não te preocupes comigo. Estás idosa e teu lugar é ao lado do esposo que o Senhor te concedeu. Dominada pela ira, Samuel apontou à porta da rua. Fora! Não ficarás mais nem um minuto nessa casa. Piedade, Senhor. Dá-me ao menos o tempo necessário para que encontre um local onde possa me abrigar. Não. Aqui mando eu. Nada mais tens a fazer nessa casa, criatura ingrata. Fora, fora. Ante tamanha intransigência, Beatriz pegou sua mochila de couro de carneiro e não disse mais nada. Apenas trocou um olhar com Edith, que chorava convulsivamente, e tranquilizando-a com o gesto, foi embora. Na rua, sem saber para onde ir, que rumo tomar, a jovem caminhou sem destino por algum tempo. Seus pés, pela força do hábito, a levaram em direção à casa de Isabel. Lá chegando, Beatriz sentou-se no chão e pôs-se a chorar. Sua amiga já não existia mais. Em vão. Bateria naquela porta, agora cerrada para sempre. A lembrança do homem que tanto a assediava surgiu como alternativa naquela hora acerba. Quem sabe seria uma solução para o seu problema? Com ele teria tudo: casa confortável, escravas, luxo, riqueza e amor. E os pés, ainda feridos da longa viagem, lhe doíam tanto. Sentiu-se tentada a procurá-lo. Nesse momento, porém, veio-lhe à mente a figura excelsa de Jesus de Nazaré e pareceu-lhe ouvir de novo suas palavras. Larga é a porta da perdição, estreita é a porta que conduz à salvação. Sim, sem dúvida, procurar amparo naquele homem que tanto a desejava seria o caminho mais fácil e mais cômodo. Teria tudo o que uma mulher pudesse almejar. Suspirou fundamente e pensou. Só não teria o respeito próprio, nem o das outras pessoas. Naquela contingência amarga da vida, quando estava desesperada e sem saber o que fazer, a imagem do mestre Galileu surgiu como um bálsamo em sua mente, caindo sobre ela como aragem bendita, renovando-a por dentro e acalmando-lhe os receios. Naquela hora, Beatriz decidiu que iria em busca do Rabi, porque só ele poderia dar o que ela estava precisando. Assim levantou-se, de ânimo renovado, e partiu. Teria que refazer todo o longo trajeto, mas sentia-se fortalecida. Agora que não tinha família, nem ninguém com quem se preocupar, somente junto dele encontraria abrigo. Ao rever Jesus, sentiu-se compensada por todo o seu esforço, dificuldades e canseiras. Desse dia em diante, jamais deixou o seu mestre Nazareno. Onde quer que ele estivesse, ela ali também estaria. Procurava sempre acercar-se dos grupos familiares, pois como fosse muito jovem e desprotegida, não queria que os homens se dessem ao direito de perturbá-la
julgando-a indefesa e só. Assim, quem a visse de longe teria a impressão de que ela fazia parte de alguma família. Alimentava-se frugalmente. Muitas vezes, pessoas de bom coração lhe davam o que comer, percebendo que ela estava com fome. Ou então, ela pedia em alguma casa e nunca lhe negavam um prato de comida ou um lugar onde pudesse repousar o corpo cansado. Naquela época, como as estalagens e hospedarias eram em número reduzido e as pessoas geralmente não tinham recursos para pagar uma hospedagem, diferente de hoje, quando há tanto conforto e facilidade em termos de transporte e alojamento. Os viajantes costumavam solicitar abrigo aos habitantes das aldeias por onde passavam, e esses não se negavam a socorrer alguém nessas condições. No meio da multidão, Beatriz passava despercebida, porque ninguém dava atenção a uma jovem, quase uma menina, que viajasse ao lado dos parentes. Dessa forma, ela seguiu Jesus por todos os lugares, cada vez mais apaixonada por ele e por sua doutrina. A cada dia compreendia melhor a grandeza da missão do Rabi e das mensagens que deixava ao se dirigir ao povo. Jamais fora tão feliz. Esse foi o período mais rico e o mais importante de toda a sua curta existência. Mas veio 14 de Nissan, e com ele uma outra fase de extremo sofrimento. Jesus fora preso e o povo estava assustado. Beatriz não vira a prisão de seu mestre, porque sempre que ele queria ficar a sós com seus discípulos, ela se afastava, não desejando parecer intrusa. Assim, adormecera ao pé do jardim das oliveiras, em local protegido pela vegetação, de modo que ninguém a pudesse ver. Ouviu, a certa hora, um grande clamor e muitos achotes. Não tinha ideia do que estava acontecendo. Ficou escondida, observando. Havia muitos sacerdotes do templo, mas, como a quantidade de soldados romanos era grande, julgou que estivessem atrás de algum criminoso foragido, fato comum naquela época. Quando desceram do Getsemane, Beatriz percebeu, com infinito assombro e horror, ladeado dos soldados, o seu Rabi. Perplexa, não podia acreditar. Então era Jesus de Nazaré que eles estavam procurando? Como podia ser isso? E seus seguidores, onde estavam? Não os viu no meio do povo. Queria poder fazer alguma coisa, mas a sua condição de quase criança e, sobretudo, de mulher, a impediu. E, além disso, o que poderia fazer uma única pessoa contra aquela multidão? Era impossível. Assim, acompanhou o séquito a uma distância regular e viu para onde levavam Jesus. Tentou falar com o soldado para saber de que o profeta estava sendo acusado, mas ninguém lhe deu atenção. Apenas um deles notou sua presença, porém, fitando-a com olhos cúpidos, tentou agarrá-la, perguntando que interesse poderia ter aquele criminoso uma jovenzinha tão bonita? Desvencilhando-se dos braços do romano, Beatriz resolveu tomar mais cuidado. Juntou-se a um grupo de mulheres em torno de uma fogueira e aguardou. O sofrimento apenas começava.
Passaram toda a noite ali esperando. No dia seguinte, Jesus de Nazaré foi julgado e condenado à morte por crucificação. Beatriz acompanhou todo o sofrimento e o martírio do Cristo, sem poder fazer nada para socorrer. Viu ser pregado no madeiro e exposto ao público em meio a 2 ladrões. Sentia-se fraca e impotente. Justamente ele, que tanto dera às pessoas, nada recebia em troca, com exceção de algumas poucas que lhe eram afeiçoadas, inclusive sua mãe. Todas as demais estavam ausentes. Após a morte de seu mestre, Beatriz viu-se novamente perdida e desesperada. No momento mais difícil da sua existência, encontrara nele alento, sustentação e fortaleza de ânimo. Suas palavras calavam fundo no coração e na mente da jovem. E tinha ela certeza de que jamais se esqueceria de tudo o que ouvira daquele homem extraordinário. Mas agora o que fazer? Beatriz, pálida e desfeita, exausta de tanto chorar, queria ficar sozinha. Estava sem rumo, não queria ver ninguém. De novo, sem ter para onde ir, lembrou-se de uma gruta onde já se abrigara anteriormente, no meio do mato, e para lá se encaminhou. Ali permaneceu por muitos dias, entre a vida e a morte, dominada por uma febre insidiosa, sem alguém que lhe desse um pouco de água para aplacar-lhe a sede, algum alimento ou quaisquer cuidados de que estivesse necessitada. Alguns dias depois, um morador da região, que andava à procura de certa erva medicinal, a encontrou. Passava pelas imediações quando ouviu gemidos. Percebendo que provinham da gruta, entrou e, com assombro, deparou com uma jovem que delirava, banhada em suor, em meio à febre que a consumia. Compreendendo que, se não recebesse cuidados, a enferma morreria, imediatamente tomou-a nos braços e levou-a para a sua casa, tratando dela com generosidade e solicitude. Entre Beatriz e seu generoso Salvador, estabeleceu-se logo forte vínculo afetivo. Oséias, que beirava os 40 anos, apesar da aparência assustadora, era boa pessoa. Tinha os cabelos bastos e encaracolados, a barba sem trato, a voz áspera e o jeito rude mantinham as pessoas à distância. Contudo, tinha bom coração, e quem o conhecia acabava por estimá-lo. Assim, logo que ficou curada, grata por tudo que ele lhe fizera, Beatriz pôs-se a ajudá-lo no trabalho. Oséias morava sozinho e tinha apenas uns poucos servidores para trabalhar no cultivo da terra. Desde que sua esposa morrera, fechara-se na solidão. Com a presença de Beatriz, tudo mudara. Ela tornou-se a filha que ele nunca tivera, e ele o pai que ela tanto queria. Certa ocasião, já muito amigos, Oséias perguntou a Beatriz a razão por que uma jovem, quase uma menina, estava sozinha naquela gruta. Beatriz narrou então a sua história. Falou dos pais, especialmente da mãe, que ela muito amava e que tão cedo perdera. Contou de Samuel e Edite, da doença da amiga Isabel e, naturalmente, de Jesus de Nazaré. Oséias ouvia com atenção e enlevo. À medida que ela falava, mais ele se emocionava. Quando Beatriz terminou sua narrativa, horas depois, aquele homem rude e de aparência apavorante tinha os olhos nublados de pranto.
partir desse dia, todas as tardes, eles se reuniam para conversar sobre Jesus e seu Evangelho. Aos poucos, os outros trabalhadores também se aproximaram para ouvir e a pequena assistência foi aumentando cada vez mais. Beatriz comentava com sentimento e unção as passagens do Evangelho de Jesus, narrando com maestria as parábolas, os ensinamentos e as curas efetuadas pelo Mestre. Gostava de falar, especialmente de Maria de Magdala, a mulher de vida luxuosa e desregrada, que tudo abandonara por amor ao Rabi. Depois, oravam em conjunto, auferindo grande bem-estar e alegria, otimismo e disposição para o trabalho, além de fé robusta e inquebrantável naquele Deus Pai do qual Jesus tanto falara. Oséias não gostava de sair da propriedade. Certo dia, porém, precisou ir à cidade e voltou com uma notícia surpreendente, extraordinária. Jesus ressuscitara. Fora visto, conversara com seus apóstolos. O Mestre estava vivo. Isso acontecera havia quase 2 meses, mas o povo não falava em outra coisa na cidade. Aquela noite foi muito especial. Fizeram uma festa e comemoraram o retorno de Jesus, com um grito de hosanas ao Senhor. Dançaram e cantaram. Beatriz sentia-se renovada. Toda aquela dor represa explodia em gloriosas esperanças. Daí em diante, tudo adquiriu um novo significado e colorido porque Jesus voltara para testemunhar os seus ensinamentos. Alguns dias depois, apareceu uma criança pelas imediações. Estava suja, faminta, e afirmava não ter ninguém. Sua mãe havia morrido e não tinha quem cuidasse dela. Era uma menina de 6 anos de idade. Beatriz comoveu-se. Essa criança lembrava-lhe muito sua própria história. Levou-a para casa e cuidou dela com carinho. Chamava-se Samara. Algum tempo depois, a pequena Samara encontrou um bebê que alguém deixara no portão da propriedade. Vinha envolto em trapos e chorava de fome. Quando o recém-nascido abriu os olhos, Beatriz deixou-se envolver-se por um sentimento doce e maternal. Pegou-o nos braços, envolvendo-o com muito amor. Era um menino e deu-lhe nome de Isaías, o mesmo de um profeta antigo que mais admirava. Mais alguns dias apareceu um rapazinho de 10 anos, depois outro de 8 anos e ainda outra menina de 2 anos, que a mãe, muito doente, ouvindo falar da bondade de Beatriz, trouxera para que cuidasse. A fama da jovem se espalhasse. Oséias, no início, não aceitava bem as intromissões. Depois abria grande sorriso cada vez que uma nova criança chegava ao sítio. Como a habitação estivesse ficando pequena para uma família tão grande, Beatriz pediu-lhe permissão para ocupar alguns cômodos fora do corpo da casa, onde outrora haviam morado os pais de Oséias. Desde que morreram, essas dependências não estavam sendo utilizadas. Oséias concordou e mandou reformar as antigas instalações para que ela e seus protegidos pudessem ter maior conforto. Dentro de pouco tempo, 10 crianças estavam sob os cuidados da abnegada jovem, que tratava delas com infinito amor. Os anos se passaram.
As crianças cresceram e, tornando-se adultos, iam cuidar da própria vida. Alguns ficavam incapazes de se afastar do lugar onde cresceram e ajudavam-na a cuidar dos menores. Outros filhos vinham tomar o lugar daqueles que se foram e ela continuava firme no seu labor. Já não tinha o frescor da juventude de outrora. A beleza juvenil fora substituída pela maturidade orgânica, que lhe branqueou os cabelos e esculpiu-lhe no belo rosto as marcas do tempo. As mãos, níveas e delicadas, ficaram ásperas e enrugadas pelo trabalho, mas jamais desanimou ou queixou-se de qualquer coisa. Seus olhos, porém, mantinham a mesma chama de antes, o mesmo calor e o mesmo brilho juvenil. Quando Oséias morreu, vitimado pela peste branca, Beatriz verificou com emoção que ele se preocupara em agir como um verdadeiro pai. À falta de descendentes e de outros parentes que pudessem reivindicar direitos, Oséias, antes de falecer, fê-la sua herdeira, deixando assim Beatriz na posse da propriedade, o que assegurava o futuro dela e o dos seus protegidos. A generosidade de seu protetor, porém, conquanto lhe desse segurança e tranquilidade, acrescentou-lhe novas responsabilidades e novos deveres. No entanto, Beatriz não era de fugir à luta e aceitou as novas tarefas com coragem e determinação, que de resto era o que já vinha fazendo desde que Oséias adoecera. Assim, ela passou a administrar também a herdade, auxiliada por seus filhos, Samara e Isaías, agora adultos. Nos finais de tarde, após o afanoso labor do dia, ela gostava de discorrer sobre a vida de Jesus, relatando seus feitos e ensinando sua doutrina para quantos quisessem ouvi-la. E as crianças cresciam aprendendo a história daquele homem tão bom, aquele humilde carpinteiro de Nazaré, que viera libertar as criaturas das suas imperfeições, ensinando-lhe o amor, a paz, o perdão. E de um Deus Pai misericordioso e bom, que amava da mesma maneira a todos os seus filhos. E tornavam-se outros tantos divulgadores da Boa Nova, espalhando as sementes do Evangelho onde estivessem. E quando alguém lhe perguntava por que não se casara, Beatriz lembrava-se daquele homem que se dizia namorado dela, que tanto a assediara, mas que não pudera dar-lhe nada. E respondia: casar para quê? Jamais apareceu o homem certo que pudesse me fazer feliz. E depois que encontrei Jesus e em meus filhos tudo o que preciso para viver, não sinto falta de nada. Quando, alquebrada pelos anos, já não conseguia trabalhar como antes, seus filhos diletos incumbiram-se de tomar conta de tudo, dividindo as tarefas e realizando todo o serviço, além de cuidarem da mãezinha com desvelo, amor. Certa madrugada fria e nevoenta, encontrou os moradores da propriedade compungidos. Beatriz estava agonizante. Tinha agora 56 anos bem vividos, dos quais 40 dedicados ao próximo. Nos estertores da morte, ainda consolava as crianças que choravam ao lado do leito, acariciando-lhes as cabecinhas. Não chores, não vou deixar-vos.
Acreditai que posso separar-me de vós, a quem tanto amo? Estaremos juntos. Quero pedir que sejais bonzinhos e que obedeçais a Samara e a Isaías. Mas vamos sentir tua falta, mamãe, dizia um. Abraão, disse que não voltarás mais. Afirmava o outro em prantos. Com extremo carinho, não obstante a dispneia, a agonizante tranquilizou-os. Não, meus queridos, Abraão se enganou. Alguém se lembra daquela história que tantas vezes vos contei sobre a ressurreição de Jesus? Lembramos, responderam em uníssono as crianças. Alguém poderia contar para mim? A pequena Hannah, de apenas 5 anos, com sua voz meiga e suave, dispôs-se a narrar. Jesus havia morrido e toda a cidade estava triste, até os animais. Acrescentou por conta própria, fazendo com que todos rissem, apesar da seriedade do momento. Então, um dia, seus amigos estavam todos trancados dentro de uma casa e ele apareceu, vivinho. Conversou com todos e até comeu. O que é que ele comeu mesmo? Peixe, ajudou Samuel, orgulhoso por demonstrar sua sabedoria. Isso mesmo, peixe assado. Então, continua, incentivou-a a moribunda. Então todos ficaram muito felizes e fizeram uma grande festa, porque o Messias não tinha morrido. Muito bem, querida Hannah. É isso mesmo. O que acontecerá comigo? Não morrerei. Só irei para um outro mundo, como Jesus. E também voltarás, mamãe? Perguntou Abraão. Certamente, velarei por todos vós. A enferma calou-se por alguns minutos, recuperando as forças, depois convidou. Vamos orar. Como o mestre ensinou? Isaías, meu filho, ora por todos nós. Com a voz alterada pela emoção, o primogênito elevou os olhos para o alto e começou a prece dominical. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. À medida que repetia as palavras da oração ensinada por Jesus a seus discípulos, Beatriz acalmou-se. A dispneia melhorou e ela passou a fitar o teto do quarto, onde uma claridade intensa se fizera. A seus olhos, deslumbrados, surgiram seres diáfanos que povoaram todo o ambiente. Era como se as estreitas paredes do quarto tivessem deixado de existir. Descortinou o horizonte infinito e cintilante, onde entidades belas e sorridentes a fitavam, dando-lhes as boas-vindas. Percebeu que tinha vindo a esperá-la. Dentre elas, reconheceu Miriam, sua mãe, que surgia ainda mais bela do que nas suas mais caras lembranças. Oséias, seu querido benfeitor, a amiga Isabel, os filhos que tinham morrido em tenridade e muitas outras pessoas que reconheciam como amigas, mas que não lembrava onde ou quando as conhecera. E do meio dessa multidão de seres sublimados, uma claridade mais intensa se fez
e Beatriz viu surgir ao longe uma figura radiosa que se aproximava. Logo, sob intensa emoção, reconheceu seu querido Mestre Jesus, que tinha vindo recebê-la no pórtico de uma outra vida. Sentiu-se transportada aos aprazíveis dias da sua adolescência, especialmente aquele momento grandioso e inesquecível do Sermão do Monte, quando tivera a honra e o privilégio de encontrar Jesus pela primeira vez, de ouvir-lhe as palavras que permaneciam indelevelmente gravadas em sua mente. Ele acercou-se mais e, braços estendidos, sorriu docemente, dizendo-lhe: Vem, soubeste sufocar teus sonhos, dedicando-te aos filhos do infortúnio. As sementes brotaram em teu coração generoso e as distribuíste ao teu redor, fazendo com que frutificassem para a eternidade. É chegada a hora da colheita. Fazes jus ao salário do trabalhador dedicado e honesto. Vem. Novas tarefas te aguardam, o espírito sequioso de progresso. Agora irás repousar, pois o mereces. Vem comigo. Diante do divino convite, mal podendo acreditar em tamanha felicidade, Beatriz cerrou os olhos do corpo, despertando na espiritualidade. Sentia-se leve e feliz. Já não tinha dores ou falta de ar. Olhou para baixo e viu os seus filhos que choravam sob o corpo que acabara de deixar. A pequena Hannah notou o sorriso no rosto da mãezinha morta e intuitivamente murmurou: Acho que não devemos chorar. Mamãe está contente. Ela está com Jesus. Sorridente e jubilosa, a celeste caravana deslocou-se no espaço rumo a outros moradores da casa do Pai. E assim terminamos essa história maravilhosa de Beatriz caminhando junto de Jesus. E é isso que nós temos que fazer. Não é só saber as leis, é praticá-las, para que a gente possa também um dia estar ao lado do Mestre. Nós somos pequenos, mas somos inteligentes, racionais. Nós sabemos que diante de tudo que acontece, nós temos Jesus em nossa alma. Nós sabemos das leis de Deus e sabemos que Ele nos conforta em cada tempo, em cada necessidade de todos nós. Vamos praticar. Não vamos ficar só na letra. Vamos praticar. Vamos socorrer. Vamos estender as nossas mãos àqueles necessitados. Vamos compartilhar com todos a doutrina que Jesus nos deixou. Que todos possam refletir nessa história maravilhosa da Beatriz, guardar consigo, como se fosse um exemplo a todos nós, como Jesus. Não ficamos na letra, vamos praticar. E que Jesus abençoe a todos, ilumine e proteja sempre. Tenha uma ótima semana e que esse domingo seja de reflexão e de muito amor. Que assim seja, graças a Deus.